Amã forçado a honrar Mordecai. É o título proposto na minha versão. Esther, capítulo 6. Capítulo 6. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã, e o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? E respondeu o rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei desejar honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, e como disseste, e faze assim com o judeu Mordecai, a quem está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou à porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante do qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther prepara. Deus querido, nós pedimos pela iluminação do Teu Espírito, para que esta palavra, que é viva, que é eficaz, penetrante, possa, ó Deus, entrar em nós e no nosso coração frutificar para a glória do Seu nome. Nos ajuda a compreender o texto dentro do seu contexto, mas que tudo isso possa servir para a nossa edificação e a transformação das nossas vidas para a glória do Seu nome. Sê comigo, ó Deus, e com cada um dos meus irmãos que é cristão e aqueles que nos acompanham por esta transmissão. Que a bênção do Senhor, por meio da Sua palavra, seja com todas, com todos, em Cristo Jesus. Amém. O livro de Esther é um livro muito especial. Ele é especial porque ele é diferente da maioria dos livros da Bíblia. Nós destacamos aos irmãos, junto com os irmãos, o fato de que o nome de Deus sequer é citado em todos os capítulos do livro de Esther. Falamos como não vemos milagres extraordinários acontecendo em momento nenhum do livro de Esther. Parece a história de pessoas comuns, vivendo num tempo comum, onde um rei comum toma suas decisões comuns aos reis, e os efeitos desses atos desdobram na vida de todos os súditos.
Parece um pouco a história nossa de cada dia. No entanto, como eu disse, Esther é muito especial. É especial porque, embora o nome de Deus não seja declarado em nenhum dos parágrafos, em nenhum dos versos, ele está contido nas entrelinhas, nos mostrando que, embora Deus possa fazer coisas extraordinárias, miraculosas, Deus também, à mercê da sua vontade, pode operar nas coisas ordinárias, no cidadão comum, nas coisas comuns do dia a dia. E quando nós olhamos para o livro de Esther, nós conseguimos enxergar Deus agindo em cada um dos acontecimentos, dirigindo a história do povo judeu, mostrando, revelando o seu caráter, o seu amor e o seu livramento. O capítulo 6, como eu disse, tem o chamado de um texto de uma divina comédia. Irmãos, é cômico, para alguns trágico, o relato que nós acabamos de ler. Depois que nós caminhamos pelos primeiros 5 capítulos de Esther, nós chegamos a algumas conclusões, e uma delas é que, vivendo num mundo onde existe uma forte tensão entre 2 reinos, vivendo numa cultura pagã, os cristãos, o povo de Deus, estará constantemente em perigo. Note como terminaram os últimos capítulos do livro de Esther. Apenas para refrescar a mente dos irmãos, eu gostaria de lembrá-los como estes capítulos terminam em tom de suspense. E na cabeça de qualquer leitor que ainda não leu todo o livro, a pergunta recorrente é: o que será que vai acontecer? E depois destes acontecimentos, apenas para trazer à tona fatos importantes, note que o capítulo 3, o povo judeu, o capítulo 3 é encerrado com o povo judeu extremamente entristecido, lamentando, jejuando, por causa de um edito real que o rei Assuero havia proferido, que era contra eles. Eles seriam exterminados de todas as províncias da Pérsia. E então o leitor poderia terminar esse capítulo e dizer: o que será que vai acontecer com os judeus? E o capítulo 4 se inicia em clima de tensão. E agora, no final do capítulo 4, a história nos dá conta de que é Esther que está ameaçada de morte, quando depois de resolver ir ter com o rei, a sua vida poderia cessar ali. Ela não poderia falar com o rei. E ela declara: se perecer, pereci. E o capítulo 4 encerra. E possivelmente o leitor primário desse texto se perguntasse: o que será que vai acontecer com Esther? Começa o capítulo 5, e as coisas vão acontecendo, a história vai ganhando um novo tom, e agora não são todos os judeus, não recai o suspense sobre Esther, mas é Mordecai que está ameaçado de morte, porque o capítulo 5 termina com Amã preparando uma estaca para pendurar Amã. E então pode ser que o leitor termine o capítulo 5 se perguntando: o que será que vai acontecer com Mordecai? Meus irmãos, ao ler todas estas coisas, nós poderíamos pensar que tudo isso diz respeito a um tempo muito específico. Mas depois de perceber que, à semelhança do povo judeu na Pérsia, nós vivemos uma tensão entre 2 reinos, quem sabe hoje nós aqui poderíamos dizer: e agora? O que será de nós cristãos? E apenas para situar os irmãos deste contexto de pressão e tensão que nós vivemos, eu recentemente li um relatório da missão Portas Abertas, e esse relatório é muito impressionante. Talvez você fique pensando: tudo bem, mas isso ainda não diz respeito à nossa vida. E eu pergunto: será? O relatório contém dados do ano de 2020, é recente, mas já fazem 2 anos.
Com certeza esses números já aumentaram. E a missão então diz que em todo o mundo, cerca de 260 milhões de cristãos foram perseguidos, nos lugares mais distintos, perseguições mais severas, outras nem tanto, mas 260 milhões de pessoas, como eu e você, foram impedidas de manifestar a sua fé. O número das igrejas violentadas, que tiveram o seu direito de proferir e declarar a sua fé, aumentou, pasmem, 500%. Ao redor do mundo, incidentes, como alguns gostam de chamar, onde reuniões foram interrompidas, igrejas foram incendiadas, cristãos foram mortos por causa da perseguição. O número passou de 1.847 igrejas perseguidas, violentadas, para 9.488 igrejas. O número de cristãos que foram presos por causa da sua fé saltou de 3.150 para 3.711. E talvez você diga, mas esse número não aumentou tanto. Mas eu quero lembrar você que esses 600 e poucos aqui, são pessoas, são cristãos. Poderia ser eu ou você. Pasmem. Na China foi aprovada uma lei onde o governo recompensa com nada menos do que $73 para qualquer pessoa que denunciar e comprovar por foto ou vídeo atividades cristãs. Qualquer pessoa que for flagrada num culto cristão como esse, será punida, perseguida, e o denunciante será recompensado. Muitas vezes nós temos a falsa impressão de que, por termos liberdade de exercício da nossa fé, nós estamos completamente isentos da perseguição, como essas que nós acabamos de dizer. E embora exista razão neste argumento, porque a perseguição que os cristãos como nós recebem, porque recebemos, embora não seja física, ela é real. Perceba, irmãos, na recente onda de cancelamento nas redes sociais, promovida por aqueles que se opõem a cristãos que, de forma firme, manifestam-se em conformidade com a palavra de Deus. Semana passada, uma cantora do meio gospel, muito conhecida, foi quase que linchada eletronicamente, porque embora ela acolhesse, embora ela amasse e tivesse vários amigos pessoais, íntimos da sua família, que têm relações homoafetivas, ela declarou num podcast de grande visibilidade que não cantaria no casamento dessas pessoas, porque aquilo atenta contra a fé que ela professa. Eu os amo, eu os recebo na comunhão da minha casa, mas não posso ir contra a minha consciência. Exatamente isso. Foi exatamente essa a conclusão de Lutero, quando inquirido acerca dos seus escritos. E ela foi cancelada pelos tolerantes, intolerantes. No Brasil dos nossos dias, virou moda ser evangélico. Hoje virou status. Muitas celebridades estão declarando-se publicamente serem evangélicas. E existe algum problema nisso? É claro que não. Na verdade, nós lutamos e defendemos para que o evangelho alcance mais e mais pessoas, quer sejam anônimos como eu, ou grandes celebridades da grande mídia, para que isso possa influenciar muitas pessoas. Irmãos, o PH, o presbítero PH, tem um primo que tem um canal no YouTube que alcança mais de 10 milhões de pessoas. Que Deus maravilhoso é esse que transforma pessoas anônimas em grandes vultos que pregam a palavra de Deus e faz com que esta palavra alcance mais e mais pessoas. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Muitos destes que se declaram cristãos são, na verdade, simpatizantes do movimento evangélico. Querem os benefícios do evangelho, mas não se comprometem com o Cristo que é centro no evangelho.
o número de simpatizantes tem de fato aumentado. O de cristãos verdadeiros também. Mas, infelizmente, numa proporção muito menor. E como chegamos a essa conclusão? Analisemos a cultura. Analisemos a nossa sociedade. Grandes escândalos. Parece, meus irmãos, que quanto mais avança o número daqueles que se declaram cristãos, a depravação parece entrar de forma desenfreada nesses meios. Infelizmente, nos nossos dias, existe uma aceitação popular de uma espécie de um cristianismo soft, um cristianismo macio, em contrapartida a uma forte rejeição à ética cristã, onde defender valores biblicamente centrados tornou-se antiquado e deve ser cancelado. Um posicionamento, como disse, biblicamente centrado, tornou-se uma opinião fundamentalista acerca da cultura. Irmãos, eu tenho para mim que os próximos anos nos reservam fortes emoções. Eu tenho para mim que as coisas tendem a piorar sensivelmente, a ponto de ser cristão verdadeiro exigirá, mais do que nunca, um posicionamento ainda mais claro acerca de que reino nós pertencemos e a que rei nós servimos. Se no final do capítulo 3, ficamos nos perguntando, o que será dos judeus? No capítulo 4, o que será de Esther? No capítulo 5, o que será de Mordecai? Ao olhar para os nossos dias, ao olhar para tudo que temos visto, a apostasia, afastamento, o esfriamento, a perseguição, nós poderemos nos perguntar, o que será de nós? Que mundo criaremos os nossos filhos? Quem sabe, os mais aficionados por programas televisivos. E agora, quem poderá nos defender? Não espere que seja o Chapolin Colorado. Não espere que seja um político específico. Não espere sequer que seja você capaz de guardar a si mesmo. Eu não sei exatamente o que vai acontecer conosco, irmãos. Não sei. Tenho pensado muito sobre isso. Acerca das implicações de decisões pastorais que precisam ser tomadas. Eu não sei como serão os próximos anos. Mas o que eu sei, e o que esse texto nos ensina, é que existem lições importantes acerca do livramento que vem de Deus, e que, agindo Deus, quem impedirá? E a minha esperança, ao final da exposição deste capítulo 6, esteja ainda mais claro para nós que Deus está escrevendo o rumo da história. Irmãos, que Deus, Ele se utiliza de meios extraordinários para revelar-se ao mundo. No domingo de manhã, por ocasião da escola bíblica dominical, temos exposto o Evangelho de Marcos. E como tem sido belo ver como Jesus, na visão de Marcos, no relato de Marcos, tem o tempo todo realizado milagres, sinais, prodígios extraordinários para reivindicar a sua autoridade como poderoso Filho de Deus. É Deus intervindo na história. Quando olhamos para o Antigo Testamento, veremos grandes efeitos teofânicos, Deus presente na coluna de fogo, na coluna de nuvem, na sarça que pega fogo e não se consome, no mar que se abre, nas pessoas que são ressuscitadas. Irmãos, Deus tem se revelado ao longo da história de forma extraordinária. Mas sabe o que Esther nos ensina? Sabe o que o capítulo 6 nos ensina? Deus também tem escrito o rumo do seu povo, da história do seu povo, por meio de fatos ordinários, por meio de fatos comuns. E quando nós olhamos para esta divina comédia do capítulo 6, isso fica muito claro. Deus está agindo silenciosamente por meio de meios ordinários
para envergonhar os inimigos do seu reino. Irmãos, percebam a quantidade de fatos sucessivos que se encaixam como um quebra-cabeça. Coisas que alguns poderiam dizer, nossa, que sorte. Outros poderiam dizer, uau, é muita coincidência. Mas nós precisamos sair daqui dizendo, é pura providência de Deus. Não é possível que toda esta história, que todo este arranjo seja uma conjuntura do acaso. Não cremos assim. Não existe coincidência. Nós cremos na providência de Deus. E neste texto, Deus provê uma multidão de fatos normais da vida comum, apesar da sua simplicidade, de muitas vezes passarem desapercebidos. Eles, na verdade, estão determinando o curso da história de Esther, Mordecai, Amã e todos os envolvidos. Vamos olhar para o texto. Vamos perceber a quantidade de, entre aspas, e toda vez que eu disser essa palavra a partir de agora, considere-a entre aspas. Vamos ver a quantidade de coincidências que existe nesta Divina Comédia. O texto começa dizendo que naquela noite, ou seja, na mesma noite que Amã dormiu, pensando em enforcar Mordecai no mesmo dia, na mesma noite, o rei não pôde dormir. Então ele mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Existe um fato normal aqui. Quem aqui já teve dificuldade para dormir? Já teve insônia? Se não todos, a maioria de nós, em algum momento da vida, por algum motivo qualquer que fosse, teve dificuldade para dormir. E é interessante que o texto nos conta que Assuero não conseguiu dormir. E o que é mais interessante ainda é que insônia nos reis é algo recorrente na Bíblia. E apenas para matar um pouco da sua curiosidade, quando nós olhamos para Gênesis, capítulo 41, nós veremos o faraó tendo dificuldades para dormir. Se a gente avança na história, em Daniel capítulo 2, já é Nabucodonosor que também não consegue dormir. Ainda em Daniel, mas no capítulo 6, Dario, rei, sofre de insônia. E o que é interessante é que em todos estes relatos que eu acabei de dizer aos irmãos, existe uma causa, um evento que fez com que estes reis não conseguissem dormir, uma preocupação. Pense comigo, para todos eles havia uma justificativa. Faraó não conseguiu dormir porque teve um sonho perturbador. Acordou de noite e não conseguiu dormir. Essa semana aconteceu assim comigo. Sábado, sexta para sábado. Eu não sei se foi um sonho. Eu acordei pensando no presbítero Valdemir. Eu queria acordar pensando na Fernanda, sei lá. Mas eu acordei pensando nele. Eu disse para a Fernanda, eu não sei se eu sonhei. Eu não sei, eu acordei pensando nele, mas de uma forma tão intensa, mas tão intensa, que foi perturbador. Eu não consegui dormir. Eu pensei, o que fazer? Eu vou orar por ele. Não dá para mandar uma mensagem 4 horas da manhã. Às vezes eu mando, mas dessa vez eu não fiz isso. Eu mandei pelas 8, 7, 8. E eu orei. E virei para o canto e dormi. Aí acordei, lembrando dele de novo. Eu falei, eu vou mandar uma mensagem. E mandei uma mensagem. 100%, sei lá, alguma coisa assim. Tá tudo bem aí com vocês? Tá tudo bem. Aí eu disse para ele, não, então tá tudo bem. Só queria saber mesmo. Eu acordei pensando em você e orei por você. Então, a minha insônia teve uma motivação de orar pelo nosso irmão. Você me pergunta, por que você orou? Eu orei para Deus abençoar ele. Não sei. Por que aquilo veio à minha mente? Fato é que eu amanheci pensando no Valdemir, na sua família, e orei pelos irmãos. Aqui, meus irmãos, Faraó teve um sonho perturbador e ele não conseguiu dormir. O mesmo aconteceu com Nabucodonosor, no tempo de Daniel, lá na Babilônia. Um sonho aterrorizante, e ele perdeu o sono. Já Dario,
não dormiu porque estava com a consciência pesada. Ele temeu os fatos que se sucederiam com Daniel por tê-lo enviado à cova dos leões. Entretanto, curiosamente, o texto não nos diz que Assuero teve uma motivação, uma preocupação para ter insônia. Se a gente parar para pensar, ele tinha todos os motivos para dormir muito bem. Porque no dia anterior, ele tinha ido no almoço de Esther, no banquete de Esther, tinha comido demais, bebido demais, se divertido demais. É normal que alguém nesse estado queira chegar em casa, colocar os pezinhos para cima e dormir. Mas Assuero virava para lá, virava para cá e não conseguia dormir. E curiosamente, ou coincidentemente, embora Assuero tivesse N atrativos na Pérsia para ocupar o espaço da noite, o harém à sua disposição, os banquetes, as bebidas, os seus súditos no palácio, quaisquer que fossem as possibilidades, ele resolveu, coincidentemente, ler o livro dos feitos memoráveis. Irmãos, ele mandou pegar o livro dos feitos memoráveis. Talvez, os comentaristas inferem assim, talvez ele quisesse ler esse livro, que é chato, só conta um pouco da história deles mesmo, dos fatos deles, das pessoas que foram importantes, para ver se dava sono. Sabe quando você está sem sono e você quer fazer alguma coisa que às vezes é chato, mas só para te dar sono? Penso que Assuero tentou fazer isso. E aí, coincidentemente, ele manda pegar esse livro. As coincidências não param. Coincidentemente, o eunuco responsável abriu exatamente no feito memorável do judeu Mordecai, que lá no final do capítulo 2, versos 21 a 23, livrou o próprio Assuero da morte. Mordecai, ele trabalhava na porta do palácio do rei. Ele era um vigilante ali da porta, um porteiro. E junto com ele trabalhavam 12 eunucos que estavam tentando armar alguma coisa para matar Assuero. E Mordecai bravamente, valendo-se da sua informação privilegiada, desfaz aquela trama. E o capítulo 2 termina. E no capítulo 3, Mordecai é esquecido. É esquecido. Porque quem é honrado é Amã. E aí, o rei então pergunta para os eunucos, diz aí o que está escrito, o que nós fizemos para Mordecai, afinal de contas, esse é de fato um feito memorável. Tal como abruptamente acabou o capítulo 2, cessaram os registros memoráveis. E os eunucos disseram, não consta nada aqui, rei. Ficou por isso mesmo. E aí o rei inquieto, irmãos, ficou pensando no seu senso de justiça, de que seria necessário recompensar aquele que havia contribuído para a manutenção da sua vida. Que honras foram concedidas a Mordecai? Nenhuma. E o rei então ficou pensando ali, até amanhecer o dia, o que ele ia fazer para Mordecai. Mas Assuero, como era muito comum dos reis daquele tempo, gostava de ter opiniões das pessoas. E os irmãos se lembram que o capítulo 5 terminou com Amã indo dormir, e agora Amã está indo para o palácio conversar com o rei, para pedir a cabeça de Mordecai. E aí, coincidentemente, o rei pergunta, tem alguém lá no pátio? Como quem quer saber, algum conselheiro meu está à disposição? Coincidentemente, quem está no pátio? Amã, que foi ao palácio para conseguir a autorização para pendurar Mordecai. E aqui, irmãos, eu fico imaginando que Amã já estava ali, meio que pensando como seria isso, porque ele sabia, sem ser convidado, eu não podia me apresentar. Se Esther, sendo rainha, teve medo de morrer, imagine Amã, que nem parente era, apesar de importante. Mas, coincidentemente, Amã estava ali. E o rei então diz, mande entrar a Amã. Irmãos, pelo amor de Deus, é muita coincidência para tudo isso ser coincidência.
coincidência. Note a quantidade de vezes que citei essa palavra. Não é possível que todo este arranjo de fatos tenha sido gerado pelo acaso. Se não fora Deus, valendo-se de meios ordinários, de decisões ruins dos próprios personagens, para conduzir o rumo da história. O arranjo dos fatos demonstra que estas coisas não estão acontecendo despropositalmente, mas para o fato de que Deus está silenciosamente dirigindo o curso da história. E no livro de Esther, Deus faz isso por meios comuns, meios ordinários. É interessante que o texto continua. A justiça de Deus em frustrar os planos dos inimigos do reino de Deus é manifesta. Parece até uma cena de filme de comédia. Imagine Amã ali, pensando como seria falar com o rei. Será que o rei vai estender o cetro? Será que não? Porque para ele entrar sem ser convidado, haveria essa necessidade, como vimos anteriormente no capítulo 3. Mas, coincidentemente, o rei manda chamá-lo. E eu imagino a alegria e contentamento de Amã. Hoje eu estou com sorte. O rei me mandou me chamar. Logo eu, que sou o primeiro aqui. É o meu momento. É a hora de convencer o rei a fazer o que eu quero que ele faça. Irmãos, é engraçado se não fosse trágico para Amã. Enquanto Amã está no pátio, pensando como seria, Deus já havia escrito o rumo dos acontecimentos. É interessante, meus irmãos, como é cômico perceber que no capítulo 3, Amã convence o rei a matar Mordecai, suprimindo a informação de quem seria morto. Ele resolveu não contar para o rei. Ele conta ali uma história privando o rei de como seria, de quem seria o objeto do seu ódio ali. Então o rei concede a autorização, sem saber que era Mordecai, o odiado. Mas perceba, que divina comédia. Agora, o rei está diante de Amã e ele diz: Amã, o que eu vou fazer com alguém que o rei deseja honrar? Irmãos, parece cômico, mas Amã era tão autocentrado que ele não se dá o benefício da dúvida. É claro que é de mim que ele está falando. Só pode ser de mim que ele está falando. E ele então, irmãos, põe para fora toda a sua necessidade de reconhecimento. Ele sabia que nunca seria rei. Ele sabia que nunca seria honrado como rei. Mas naquele momento, ele desejou ser reconhecido como rei. E ele disse: Senhor, para honrar a pessoa que o Senhor deseja honrar, precisa colocar a roupa que o Senhor usa. Eu vou dizer mais, hein? É pouco. Tem que mandar os príncipes vestir essa pessoa. E o cavalo do Senhor, aquele cavalão real, a pessoa tem que montar nesse cavalo. E usar a coroa que o Senhor usa. Amã queria ser como rei. Passar pela praça da cidade, onde as pessoas o veriam sendo honrado. E é interessante, irmãos, que o rei omite que era Mordecai. E ele diz: eu gostei desse plano. Eu gostei. Então você vai pegar tudo isso que você falou, toma aqui a minha coroa. E faz depressa isso com o judeu Mordecai. Imagine o que passou no coração de Amã. Eu entendi direito, Senhor? Poderoso. Mordecai? Eu queria pendurar ele. Como é que agora eu vou passear com ele pela praça? Logo eu, o primeiro-ministro da Pérsia, quem de fato deveria ser honrado. Mas Amã sabia que desobedecer o rei não era uma opção. A última pessoa que fez isso foi deposta do posto de rainha. E o texto termina, meus irmãos, de forma belíssima,
mostrando os desdobramentos dos acontecimentos, tanto para Mordecai quanto para Amã. Mordecai foi honrado, vestiu as roupas, colocou a coroa, andou pelo cavalinho, e depois que tudo aquilo terminou, o que Mordecai fez? Voltou para a vida comum, foi lá para a porta para o rei para ser porteiro, como ele sempre foi. Mas Amã, alguém autocentrado, desejoso de reconhecimento, voltou para casa, diz-nos o texto, envergonhado e de cabeça coberta. Agora Amã está de novo na sua casa, na presença da sua mulher e dos seus nada sábio amigos. Se no capítulo 5 ele se reúne com essas pessoas, numa sessão de afirmação de si mesmo, agora ele chama eles para desabafar. Eu não aguento mais. Vocês não sabem o que aconteceu. Eu saí daqui para matar o meliante, eu tive que honrá-lo diante de todos. E sabe, irmãos, é intrigante como no capítulo anterior, Zeres e os amigos dão um conselho bem ruim para Amã, dizendo que seria bom espetar Mordecai. Mas agora, ímpios começam a ter uma visão de que Deus vai fazer justiça. E algo nos salta aos olhos, porque agora eles parecem conhecer um pouco da história de Israel. Quando Zeres, parecendo uma profeta aqui, diz o seguinte, a sua esposa diz, se, parte B do verso 13, se Mordecai, perante o qual começaste a cair, é da descendência dos judeus, percebam a similaridade com a declaração de Mordecai para Esther. Esther, se você decidir não nos ajudar, de outro lugar virá livramento. Por quê? Mordecai sabia que ao longo da história do povo judeu, foi Deus quem sustentou o povo. E agora Zeres e os amigos de Amã parecem também conhecer. Se ele é judeu, começou a vencer, você não prevalecerá contra eles. Antes ele certamente cairá diante dele. É como se ela estivesse dizendo assim, Amã, perdeu, deu ruim. Agora não vai mais. Quer seja de forma extraordinária ou ordinária, Deus sempre faz justiça, escrevendo a história de crentes e ímpios, de crentes e descrentes. E eu fico pensando, irmãos, que até a ímpia Zeres teve a visão da justiça de Deus. E muitas vezes, como igreja, nós passamos a nossa vida reclamando pelos acontecimentos, imaginando, teria Deus nos abandonado porque tais coisas nos sobrevêm, teria Deus nos deixado à mercê da própria sorte, enquanto até Zeres está dizendo, se ele é judeu, virá livramento sobre a vida dele. Eu fico pensando, irmãos, se nós de fato, como igreja hoje, temos reconhecido a mão silenciosa de Deus conduzindo a sua vida, a minha vida, por meio de fatos comuns do nosso dia a dia, abrindo portas, fechando portas, colocando pessoas, tirando pessoas. Se nós tivéssemos esta visão da soberana vontade de Deus, acontecendo em coisas grandiosas, bem como em coisas pequenas e cotidianas do nosso dia a dia. O livro de Esther está nos ensinando que, apesar de Ivan Lins afirmar em uma de suas músicas, depende de nós, não depende. Depende da vontade soberana de Deus, é a verdade de Deus que vem sobre a nossa vida. O curso dos acontecimentos é determinado pela ação de Deus, quer seja extraordinária ou ordinariamente. Note que a sorte de Esther, o favor de Esther e dos judeus, não muda depois das suas atitudes do capítulo 4. Ela se compromete com Mordecai, vai falar com o rei, então ela começa a fazer o que é certo, mas a situação parece piorar, porque no capítulo 5, além dos judeus, além de Esther, além de todos estes, Mordecai se vê numa condição de morte aparente.
Não são as atitudes de Esther, Mordecai ou de qualquer judeu que muda a sorte do povo. Irmãos, percebam, é exatamente agora, no capítulo 6, que os inimigos de Deus, do reino de Deus, começam a sofrer a justiça do Deus justo. Ninguém fez nada aqui. Foi sempre coincidências. Partindo da insônia do rei, as coisas vão simplesmente acontecendo. Mordecai é, no capítulo 6, um personagem completamente passivo. Ele não diz nada, ele não toma atitude nenhuma, ele simplesmente se vê levado pelas circunstâncias que Deus planejou. Sabe o que é isso? É Deus agindo de forma invisível por meio dos acontecimentos ordinários. Eu não estou negando, meus irmãos, que Deus possa usar a nossa vida em seus planos, usar as nossas atitudes. Muito pelo contrário, Deus faz isso frequentemente. Eu só estou chamando a atenção dos irmãos para o fato de que não somos nós que determinamos o nosso sucesso, mas a mão de Deus. Porque quem nos protege, quem nos preserva, quem nos salva, quem nos mantém salvos, é o próprio Deus. De alguma forma, Deus se utiliza das nossas atitudes, e até atitudes que parecem não ter sentido, servem ao propósito de Deus, e nós veremos como Deus, a partir do capítulo 7, volta a valer-se de atitudes de pessoas como Esther, para revelar o seu plano salvífico na vida do povo. A soberana vontade de Deus não anula a nossa responsabilidade, mas em todas estas questões, o propósito de Deus é sempre cumprido. As nossas ações são um meio e não a causa de sermos abençoados. Nós precisamos ser obedientes a Deus em tudo, mas precisamos ter em mente que a nossa obediência é resposta da ação bondosa de Deus e não o motivo pelo qual Deus é bom para conosco. Porque diz-nos o texto, Ele nos amou quando éramos ainda pecadores. A batalha de Amã, embora parecesse, não era uma batalha pessoal. Ele não estava enfrentando apenas Mordecai, mas o povo de Deus e o próprio Deus. E sempre que o povo de Deus se viu ameaçado, Deus se levantou e providenciou salvação. E eu volto para concluir na pergunta que fizemos no começo. Frente à perseguição dos nossos dias, o cancelamento das redes sociais, leis sendo aprovadas que declaradamente contrariam a palavra de Deus, o que será de nós? Mesmo que a perseguição contra a igreja continue aumentando, ainda que se levante poderes, potestades, ainda que parte da igreja se corrompa, a palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque como nós podemos ler no livro de Jonas, a Deus pertence a salvação. Sempre que você for perseguido por causa do seu posicionamento, você é crente demais para essa cultura. Sempre que o seu posicionamento for biblicamente centrado e você for perseguido por isso, fique tranquilo. Ao mesmo tempo que a perseguição e a oposição é real, é igualmente e superior à realidade da presença de Deus conosco. Você não vai estar sozinho. Haverão pessoas que não se curvarão. Elias, no centro da caverna, no meio da caverna, dizendo: Deus, tira a minha vida, só sobrou eu. E Deus diz para ele: Elias, você não sabe o que está dizendo, porque eu preservei para mim um contingente que ainda me é fiel. Haverão pessoas em algum lugar que se dobrarão frente às imposições do reino deste mundo. Meus irmãos, a justiça de Deus sempre virá, quer cedo ou tarde, porque Deus, em Cristo Jesus, Ele honra, Ele traz honra, e o homem a quem Deus quer honrar é Jesus Cristo, nosso Senhor. Diferentemente de Mordecai,
que entrou, passeou pela cidade, num cavalo real. Jesus entrou na cidade num jumento. Diferentemente de Mordecai, que vestiu vestes reais, Jesus entrou vestindo-se de forma comum. Diferentemente de Mordecai, que foi reconhecido como autoridade, digno de honrarias, as multidões honravam Mordecai, curvando-se diante dele. Jesus foi recebido pela multidão que gritavam: crucifiquem-no. Diferentemente de Mordecai, que recebeu a coroa real na sua cabeça, o homem a quem Deus quis honrar recebeu na sua cabeça uma coroa de espinhos, porque Jesus é o homem a quem Deus quis honrar. Se você estiver unido a Jesus, vivendo o reino dele, buscando em primeiro lugar os interesses dele, ainda que você passe por intensa perseguição, oposição, sofrimento, frustrações, paz e alegria serão contigo. E essa garantia vem do homem a quem Deus quis honrar. E contra esse ninguém pode resistir, porque a Bíblia nos diz que haverá um dia que todos se dobrarão diante do Senhor, quer crentes ou descrentes, todos estarão diante do homem a quem Deus quis honrar, e ele receberá toda a honra e toda a glória. Você quer um conselho? Curve-se voluntariamente diante do homem a quem Deus quis honrar hoje, para não fazê-lo obrigatoriamente naquele dia. Que Deus nos abençoe, que possamos crer na ação de Deus de forma ordinária, que não existem coincidências, mas providências de Deus para o nosso livramento.